Como defensor público do Distrito Federal, eu fui várias vezes um impostor. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado, minha futura colega concursada. Sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e como muitos de vocês sabem, eu sou defensor público no Distrito Federal. E em várias ocasiões eu me senti como um impostor enquanto defensor público. E isso tem muito a ver com os concursos públicos. Olha só, pega essa visão, minha gente. Quando eu tomei posse na Defensoria Pública, embora eu já fosse professor da matéria de Direitos Humanos, eu acabei escolhendo o núcleo de Direitos Humanos porque me foi possibilitado no momento da posse. No entanto, eu nunca havia atuado de fato com direitos humanos. E naquele primeiro dia em que eu cheguei naquela minha tão sonhada lotação, em que eu dei um abraço nos meus novos colegas de profissão, defensores públicos, alguns tinham sido empossados junto comigo, outros tinham passado durante vários anos na batalha dos concursos e já eram meus conhecidos, então foi realmente um lugar mais acolhedor para mim, porque muitas das pessoas que estavam ali eu conhecia e já tinha afeto e continuo tendo. Meus colegas Daniel, Fábio, Dominique e eu, nós éramos então o quarteto do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal. Estava muito feliz, muito eufórico, no entanto, quando eu me deparei com os primeiros problemas que apareceram, as primeiras situações jurídicas que apareceram, eu realmente não sabia nada, não sabia para que lado correr, eu não sabia o que fazer, e eu tive que aprender aquilo. E existe um livro chamado Outlier, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler esse livro, pode comprar ele eletrônico, inclusive, que é o método que eu normalmente acabo me utilizando para fazer a leitura dos livros. Esse livro Outlier, ele fala que as pessoas conseguem, né, se destacar dentro do seu nicho, da sua atuação, quando elas têm muitos e muitos anos ou horas de prática naquilo que elas estão fazendo. Como é o caso do Bill Gates, enfim, ele faz análise de várias personalidades, falando por que aquela pessoa especificamente conseguiu ser o grande talento daquele assunto, que no fim, ele explica que não é bem assim talento que a gente tem, e sim muitas e muitas horas de prática. Mas é interessante vocês lerem esse livro, não dei nenhum spoiler específico, vocês vão poder ver isso no próprio prefácio do livro, isso que eu estou contando para vocês, vale muito a leitura, principalmente para quem está se sentindo um impostor. Por quê? Porque durante a nossa vida, a gente vai ser impostor várias e várias vezes. E não foi só essa vez que eu fui impostor como defensor público. Quando eu saí do núcleo de direitos humanos, eu ganhei um concurso de remoção provisória para o núcleo de execuções penais, onde eu trabalho hoje na tutela coletiva da execução penal. Mas quando eu cheguei lá, embora eu fosse um aluno muito bom quando eu estava na escola da magistratura na matéria de execução penal, eu ainda assim, na prática, tive que entender todo o sistema prisional do Distrito Federal, entender como é que a gente trabalhava com o sistema de processos da execução penal, que é especificamente o CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, salvo engano é esse o nome dessa sigla CEU, que é um sistema do CNJ, mas que é utilizado aqui no Distrito Federal e utilizado em vários estados também. Eu tive que aprender a usar esse sistema, e isso muitas vezes me dava a impressão de que eu era um impostor naquilo que eu estava fazendo, porque embora eu soubesse na teoria muito sobre execução penal, na prática eu sabia muito pouco. Depois disso, eu ganhei um outro concurso de remoção, até porque aqui no Distrito Federal, na Defensoria do Distrito Federal, a gente, quando não tem uma vaga titular, a gente tem que ficar rodando a cada 6 meses, e eu acabei indo para uma cidade satélite chamada Recanto das Emas. Lá chegando, eu fui responsável pela atribuição que era perante a Vara Civil, Família, Órfãos e Sucessões. Nunca havia trabalhado em direito de família ou órfãos e sucessões. Já tinha, obviamente, atuado na área civil, mas era muito mais com ênfase na área administrativa, federal e tudo mais. Então a gente, eu não tinha tanta desenvoltura assim no assunto, mas de novo,
eu era um impostor naquela matéria e a esmagadora maioria das audiências era sobre direito de família, órfãos e sucessões. Olha só que coisa. Então, vários momentos durante a minha prática eu fiquei sendo um impostor nos concursos públicos. No entanto, você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com os concursos públicos? O que isso tem a ver com você que está estudando para se tornar meu colega defensor, ou meu colega promotor, ou meu colega juiz, enfim, o concurso que você quiser. Eu vou te contar isso agora, mas antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, botando as aspas no sininho para você receber tudo em tempo real, quando eu publico, quando eu abro lives aqui, e normalmente eu faço umas lives na tora, na surpresa, me vem uma coisa na cabeça, eu abro uma live para falar com vocês, fazendo revisão para concurso, falando sobre diversas matérias, enfim. É interessante você ter esse sininho ativado com as aspas, porque aí você vai receber as notificações e não vai perder nada. E, além disso, também tem, se você estiver gostando desse vídeo, se você estiver achando legal, você deixa um joinha, se não, você deixa um dislike, não gostei, um não joinha, um pra baixo. Por quê? Eu quero a tua opinião sincera para eu continuar fazendo vídeos relevantes que façam a diferença para você que está se preparando para os concursos públicos, para você se tornar meu colega concursado, beleza? Mas vamos ao que interessa. Então, o que isso tem a ver, tudo isso que eu falei com vocês de síndrome do impostor, com concurso público? Você, com certeza, já foi ou é um impostor nos concursos públicos. E não tem problema nenhum você entender isso e sentir que é realmente isso que está acontecendo com você. Porque quando você é um impostor, você sabe que você tem muito a aprender ainda. E você está sempre alerta para melhorar, para aprender, para ficar em cima e descobrir novas técnicas e ajustar e fazer. A única coisa que você não pode fazer é viver a vida inteira como um impostor. No entanto, sempre que a gente começa, é importante a gente ter essa consciência. Então, se você está começando nos concursos agora, está começando a fazer as leituras, está começando a fazer as suas rotinas, está começando a entender algumas matérias, você também é um impostor. E se você já está mais avançado, se você já está um cara que já está passando nas objetivas, já está batendo na trave nas discursivas, você com certeza já foi um impostor e possivelmente quando você chegar na sua primeira prova oral, você vai se sentir um impostor. Por isso que é importante você praticar e praticar muito e muito, muito para conseguir sempre avançar nessas fases. Então, tenha consciência disso, de que você é um impostor em muitas situações da vida e tente aprender com isso. Tente aprender a ponto de você chegar lá e conseguir fazer a diferença. Vocês devem ter notado isso no primeiro dia do curso de Direito de vocês, seu primeiro dia do curso de Direito. Você chega lá, tem um monte de gente de terno e gravata, porque a pessoa vê na televisão que quem faz Direito, quem trabalha com Direito tá de terno e gravata, super bem alinhado, bonitão, engomadinho, as meninas de taillé e tudo mais. E depois você vê que, na verdade, não é a roupa necessariamente naquele momento que vai fazer a diferença, mas sim enquanto você estuda. E aí você começa realmente a prestar atenção em coisas que são mais relevantes. E no começo, quando a gente é impostor, a gente presta atenção em coisas que não são tão relevantes assim. E deixa de lado coisas muito importantes e com o tempo a gente vai aprendendo a prestar atenção no que realmente importa. E por isso eu deixo uma pergunta para você aqui. O que você acha que que você, na verdade, pensou que fazia você passar quando você começou a estudar nos concursos públicos? Qual foi aquela coisa que você falou assim, nossa, isso aqui é o que faz eu passar, e depois, com o tempo, você viu que não tinha nada a ver? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber. E eu vou falar para vocês o que eu pensava. Eu pensava que ter Vadmecum novo todo mês, todo semestre era o que fazia diferença. Mas aí, num primeiro momento, eu vi o preço do Vadmecum, já achei que não estava dando muito certo essa ideia, parei de comprar Vadmecums, achava que isso era o que fazia a diferença, porque ele estaria super atualizado. E depois eu fui vendo que outras coisas, na verdade, eram mais importantes. Mas me conta aqui a tua experiência fracassada da sua síndrome de impostor no início dos concursos públicos, que eu quero saber. E, obviamente, esse vídeo já tá acabando, então vocês podem continuar assistindo outros vídeos que estão aparecendo aqui para vocês, aqui no canal também. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.